Olá, seja bem-vindo a mais um Viva Unimed aqui pela TV Postos. Hoje recebendo aqui nos nossos estúdios a doutora Lívia Vitali, médica infectologista da Unimed Poços de Caldas, que vai explicar um pouco mais sobre a especialidade de infectologia e a gente aproveita também para bater um papo aí sobre os vírus que estão circulando no mundo todo, né, doutora? Primeiramente, seja bem-vinda, muito obrigada por aceitar o convite de estar aqui conosco. Eu quem agradeço, né, a oportunidade de estar aqui para falar um pouquinho, né, da especialidade médica que eu escolhi, o que o infectologista faz. E vamos falar aí dessa bicharada que tá, né, que tá circulando. Que tá solta. Doutora, a gente ouviu muito sobre a especialidade, sobre a infectologia durante a Covid-19. A gente estava aqui conversando nos bastidores, foi uma especialidade muito em alta, a gente tinha muitas dúvidas sobre o vírus, mas eu queria que você explicasse melhor o que é a infectologia, as áreas que ela abrange, o que ela estuda também. Nós fomos bastante demandados, né, na época aí da pandemia, foram anos de bastante trabalho, de muita dedicação, e assim, passou, mas não passou. Claro que a pandemia, né, a gente controlou e foi com vacinas, apesar das pessoas falarem que não. E também foi porque, assim, era um vírus novo que a gente não tinha contato nenhum, né, não tinha tido contato nenhum, então toda a população mundial estava suscetível, né? Então, a partir do momento que você vai tendo 1, 2, 3 vezes Covid, você vai adquirindo imunidade natural e também as vacinas que nos ajudaram num momento que foi muito crítico. Foi assim, a gente começou com a vacina, foi jogar água na fervura dos óbitos, né? Então, assim, acho que foi muito válido. E hoje, assim, a infectologia é uma especialidade clínica, né? Hoje, para você fazer a especialidade, você precisa fazer clínica médica antes e depois você fazer mais 2 anos, são 2 anos de clínica e mais 2 anos de infectologia. E aí existem as residências que são credenciadas pelo MEC, né? Existem alguns, por exemplo, você pode trabalhar como infectologista e depois prestar a prova do título. Então, você só tem o RQE, né, que é o seu registro de especialidade, se você fizer ou a prova de título, ou a residência, ou ambos, né? Então, no meu caso, a minha formação, eu fiz infectologia, na época não era obrigatório fazer clínica médica, eu já fui direto para infectologia, então foi no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, e depois eu prestei a prova do título, então eu sou certificada, né, através das duas formas. E é uma área de bastante abrangência, acaba que assim, nas capitais a pessoa ela se especializa mais. Então a pessoa vai fazer só infecção hospitalar, outra só vai tratar de paciente HIV, outra só vai fazer hepatite, né? Sim. No interior, acaba que a gente faz de tudo um pouco, né? Então, eu falo que assim, existem algumas patologias, né, algumas doenças, que claro, já naturalmente são encaminhadas para a especialidade, né? Por exemplo, eu trato paciente com tuberculose desde 2001, eu falo que são os meus xodós, assim, é a doença, e o triste é que você só está vendo aumentar o número de casos, né? Depois, assim, da pandemia, eu acho que a gente ficou com muita restrição de diagnóstico, acho que a bactéria começou, né, o micobactério circulando aí, então, assim, falou em tuberculose, eu tô, sabe? Atuando. Eu tô assim, né? Claro, eu tenho meus pacientes que convivem com HIV, hoje a gente nem fala mais pacientes com HIV ou com AIDS, não, que convivem, porque é uma doença crônica, como outra qualquer, a gente, assim, tem que ir evoluindo nos nossos conceitos, né? Então, são pacientes que já naturalmente eles migram para o infectologista. Mas existe uma gama, né, de doenças que passam pela nossa especialidade. Eu brinco que a hora que todo mundo fuçou, sabe, o pediatra fuçou, o clínico fuçou, né, aí quando não dá certo, chega no infectologista. Aí chega e espero, né, que a gente dê conta. Mas é uma especialidade, assim, bem bacana, eu acho muito bonita, eu acho que, assim, é uma coisa, assim, porque você vê doença, né? Você vê muita doença. E tem a parte preventiva, que você também faz a parte preventiva com as vacinas. Para o infectologista, a gente domina mais um pouco, né, em relação à vacina, porque faz parte da nossa formação. E eu sou uma doida por vacina, né? Sempre fui. Você chegou até num ponto interessante, doutora, que é justamente essa questão da vacinação. A gente viu durante a pandemia um grande debate, uma grande discussão em relação às vacinas, ao tempo
tempo de confecção, digamos assim, também do desenvolvimento ali de uma vacina, mas hoje em dia, na sua opinião, como especialista mesmo da área, qual a importância da vacinação de maneira geral, independente só do Covid, né, para a imunidade mesmo das pessoas, para a prevenção, para evitar doenças que a gente até por um tempo achava que nem teria mais. Hoje, como que é a sua avaliação em relação a isso, Olha, doutora? Alice, eu digo, talvez eu seja muito contundente nessa minha fala, mas eu acho que a gente só está aqui agora por conta de vacina. Porque vacina foram produtos, né, que trouxeram assim, um aumento na expectativa de vida e na qualidade de vida das pessoas. Então eu falo que essa geração que não adoeceu não sabe o que é ter poliomielite, né, não sabe o que é ter algumas doenças, tipo, como sarampo, que sarampo é uma doença, né, séria, como ter varíola, que foi uma doença erradicada, né, que é uma doença que deixa a pessoa toda, com o corpo todo marcado, né, quando não mata. Então, eu acho que assim, o que acontece? As vacinas, para elas chegarem, né, até a produção, até elas serem feitas, elas passam por várias fases. Então, são fases em estudos clínicos, né, primeiro em estudos laboratoriais, depois estudos clínicos, e aí vai passando até, assim, você chegar numa técnica segura, né, para você estar aplicando essas vacinas. Vacina não tem relação com o autismo, isso é um mito que já tem muitos anos. O médico que escreveu esse estudo falando que a vacina de sarampo tinha relação com o autismo, ele perdeu a licença, era um médico inglês, ele perdeu a licença dele porque provou-se que ele tinha um relacionamento com outro laboratório. Então, olha o desserviço que essa pessoa fez, né? Então, isso é uma história assim, que a gente precisa estar falando sempre, porque existe um movimento anti-vacina que está ganhando força aqui no Brasil e lá fora, e essas pessoas estão fazendo um desserviço, porque elas usam crendices, vozes da cabeça, né? E vão contra a ciência. Gente, vacina é ciência pura. O que aconteceu com a vacina do Covid? Como a gente estava numa emergência mundial de saúde, né? Esses estudos, essas fases, elas foram aceleradas, né? Então você vê a vacina de mRNA, de RNA, que é a que a gente usa hoje, né? Que é a da Pfizer, era uma vacina que já estava sendo estudada para o ebola. E a gente já teve um Covid anterior, antes de ter esse Covid-19, a gente já tinha tido casos de Covid na Arábia Saudita. Então essas vacinas, elas já estavam em processo. Então o que aconteceu? Acelerou. Numa emergência, elas foram perfeitas? Não, né? Não dá para falar que foram perfeitas, mas elas vieram num momento que a gente estava tendo muita gente morrendo pela doença. E aí começaram, né, a desinformação, porque o paciente era novo, infartou, porque teve trombose. Gente, é o vírus que causa isso, não é a vacina, né? Então, assim, eu não me canso de vir aqui falar e quantas vezes for preciso. Gente, vamos nos pautar pela ciência, sempre. Perfeito, doutora. A gente vai para um rápido intervalo, mas na volta a doutora também vai esclarecer a respeito da vacina da influenza, que anualmente a gente tem aí a campanha de vacinação e sempre ficamos abaixo do esperado. Daqui a pouco a gente conversa mais sobre isso com a doutora Lívia Vitali e eu espero por você. Até já! Na Uniodonto, nossa missão é cuidar da saúde bucal de quem importa, você e sua família. Há mais de 25 anos em Poços de Caldas, oferecemos planos odontológicos acessíveis e completos, com uma rede de dentistas cooperados comprometidos em levar o melhor atendimento. Ao escolher a Uniodonto, você apoia o cooperativismo e investe em um sorriso mais saudável e confiante. Uniodonto Poços de Caldas, transformando sorrisos desde 1999. Nós conhecemos o valor do tempo, da atenção, da dedicação. Porque também somos da área da saúde. E só quem faz parte de uma instituição financeira cooperativa entende o valor de um modelo em que todos são donos, participam e prosperam juntos. E o valor de ter você aqui junto com a gente, fazendo tudo acontecer. Unimed, o valor de quem cuida. O Laboratório Unimed é um espaço amplo, moderno e pensado para oferecer a você uma experiência ainda mais acolhedora e personalizada.
Aqui você vai encontrar um atendimento cordial e eficiente, profissionais altamente qualificados e equipamentos de última geração aliados a processos totalmente automatizados. Laboratório Unimed, referência em precisão. Estamos de volta hoje com o Viva Unimed, recebendo a médica infectologista, a doutora Lívia Vitali, e a gente está aí discutindo a respeito da vacinação, da imunização contra diversas doenças. Uma delas é a influenza. A gente vê aí anualmente a campanha de imunização contra a influenza, e sempre aqui em Poços de Caldas a gente tem, às vezes, até uma baixa adesão. Doutora, na sua opinião, o porquê disso e como que isso impacta a saúde pública de maneira geral? É uma pena, né? Porque assim, é uma vacina que a gente já faz há muitos anos. É uma vacina que ela é feita de vírus morto, gente. Então ela não causa gripe. O que acontecia antigamente? O governo, ele demorava um pouquinho mais para soltar a vacina, a campanha, né? Vamos dizer, do Ministério. E aí, a hora que chegava a vacina, quem tinha que estar com a gripe, o vírus, né? Tava circulando. Então ficou essa crendice de que a vacina de gripe causa gripe. Não causa, eu juro para vocês que não causa, porque é uma vacina de vírus morto. Não tem como. Se você toma vacina e apresentar algum sintoma, pode ser porque o vírus estava ali incubado, né? Claro, ela pode dar alguma reação? Pode, como qualquer vacina, principalmente reação local. Então, assim, o vírus, né, ele sofre mutações, então por isso que todo ano são subcepas, né, são subtipos ali, próprios para aquele período, e é uma vacina, gente, é muito, muito importante, principalmente para os extremos de idade, para a população, né, com comorbidades, com doenças de base, para gestantes, e assim, é uma vacina que, o que a gente está vendo circular nesse inverno agora? Agora que está começando a querer dar um friozinho, né, a gente está vendo circular influenza, Covid circula, o vírus essencial respiratório tem circulado um pouquinho, mas o que está pegando a influenza A e um pouquinho da B, mas é mais a influenza A, que está contida na vacina, né? A vacina, ela é gratuita na rede pública, aí depois que você vacina todos os públicos, né, todo o público-alvo, essa vacinação é aberta para a população em geral, e as pessoas ainda não vacinam, é uma coisa que eu não consigo compreender. Doutora, a respeito da vacina, você comentou que ela é oferecida na rede pública, mas a gente sabe também que existem outras vacinas particulares. Qual que é a diferença de uma vacina para outra? Existem algumas diferenças entre vacinas e entre calendários. Porque o que acontece? A gente tem no Brasil o PNI, que é o Programa Nacional de Imunizações. E eu te digo que é um orgulho, um exemplo para vários países, porque é um programa que ele contempla uma gama grande, uma gama importante de vacinas, né? E aí, o que é feito? Você tem recurso, a gente não tem recursos limitados, então você tem que atingir o maior número de pessoas com aquele recurso disponível. Então sempre está tendo, né? Por exemplo, a vacina da meningite, a CWY, entrou na rede pública. Agora tem uma boa notícia, porque assim, antes, até agora, estava sendo feita a vacina Pneumo 10, que é uma vacina que protege contra uma bactéria chamada pneumococo, que é uma bactéria que causa doenças invasivas, causada pelo pneumococo. Então, pneumonia, meningite, né, é uma vacina super importante. Até então era Pneumo 10. E agora o PNI está incorporando para algumas faixas, né, para alguns grupos específicos, a Pneumo 20, que é a mais atual que a gente já tem, que já vende, né, em clínicas já há algum tempo. Então, aos pouquinhos, sabe, o PNI vai indo, já tem a vacina da HPV, tem a vacina, né, agora da pneumo, daqui a pouco acho que espero que incorpore do herpes zoster, que também é uma vacina importante. Agora, na clínica privada, o que a gente faz? A gente individualiza. Eu vou olhar aquela criança ali, aquele paciente ali, aquele idoso ali. O que eu vou fazer do que eu tenho de melhor ali para aquela situação, para aquela pessoa? Então, muitas vezes dá diferença entre doses e entre vacina por conta disso, né? Que são atenções diferentes. Uma é para a saúde pública no geral e a outra é a atenção individualizada ali. Perfeito, doutora. E quando não é feita essa imunização, qual que é o impacto aí nos pronto-atendimentos que a gente vê, casos de internação também? Como que isso pode acabar influenciando ali toda a saúde da comunidade? Existem algumas pessoas que não podem se vacinar naquele momento,
né? Então, ou porque está tomando algum medicamento que diminui a imunidade, ou porque está com uma doença de base que está com a imunidade muito baixa, ou porque está gestante e tem algumas vacinas que gestante não pode tomar, mas gestante, assim, tá bonitinha, pode tomar influenza, deve tomar vírus essencial respiratório, né? Que é super importante, que vai prevenir a bronquiolite do bebê. Então, o que acontece? Quando essas pessoas deixam de se vacinar, as outras pessoas que estão vacinando, a gente chama de imunidade de rebanho, proteção de rebanho. A gente indiretamente está protegendo o outro, além da gente de cada um tá se protegendo, tá protegendo também quem é mais vulnerável, quem é mais frágil, que não pode se vacinar naquele momento. Né? E aí as pessoas que não se vacinam, o que acontece? Os vírus e as bactérias, né, os bichinhos vão circular. Circulando, pode atingir, né, toda a população e assim, pode dar doença grave, pode dar doença menos grave, mas o vírus está ali causando a doença. Perfeito. O vírus e as bactérias, né? Doutora, nós estamos chegando aí próximo à Copa do Mundo, estreia em alguns dias. É um grande evento mundial, muitas pessoas viajando. Como médica infectologista, qual a sua preocupação em relação a isso, doutora Lívia Vitali? Então, nós estamos nos aproximando, né, de um grande evento de massas, que é a Copa do Mundo. Uma outra faceta, né, da infectologia é a medicina do viajante, uma coisa que eu também gosto muito de fazer, porque aí a gente indica, né, a prevenção. Então, você individualiza para onde que a pessoa vai, o que ela tem que tomar de medicamento, às vezes tem que fazer profilaxia para malária. Essa semana mesmo eu atendi 4 pacientes que iam para Camarões. Então, profilaxia para malária, as vacinas, né, medicamentos que devem levar. Agora, a Copa do Mundo, Estados Unidos, né, México e Canadá. Milhares de pessoas, aglomerado, né? Então, pessoas em curto espaço de tempo em locais ali. Então, a preocupação é a circulação de doenças, né? Então, quem vai viajar, principalmente para eventos, né, de massa que a gente fala, né, com milhares de pessoas, precisa vendo se a sua carteirinha de vacinação está em dia, vendo, assim, quais os medicamentos de uso contínuo que eu tomo, se eu tenho que levar, se eu vou precisar de receita, tem que ter um seguro-saúde, né? Então, tudo isso a gente faz na consulta do viajante. E a preocupação é que com a globalização, o vírus que está lá no Sudão, né, que está lá no Congo, ele pode ir para os Estados Unidos, por que não? Né? O vírus que está ali, né, uma determinada região, ele pode migrar, né? Então é importante, a hora também que esses visitantes, né, esses viajantes, eles retornarem, se tiver algum problema de saúde, alguma questão, se tiver febre, né, se tiver diarreia, se tiver alguma questão de saúde, também está procurando atendimento médico, porque isso pode estar relacionado com a sua viagem. E México é uma região que a gente tem que ficar um pouquinho mais atento, porque existe, né, algumas indicações, principalmente para doenças de veiculação hídrica, né, por água, e também Estados Unidos, que se você tiver contato com carrapato, existem aí algumas regiões ali com incidência de febre maculosa. Perfeito, doutora. A gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente conversa também a respeito de outras doenças que começam a repercutir nesse momento aí na mídia nacional e internacional também, como é o caso do hantavírus, mpox e também o ebola. Daqui a pouco a gente bate um papo com a doutora Lívia Vitali a respeito disso. Até já! Na Uniodonto, nossa missão é cuidar da saúde bucal de quem importa, você e sua família. Há mais de 25 anos em Poços de Caldas, oferecemos planos odontológicos acessíveis e completos, com uma rede de dentistas cooperados comprometidos em levar o melhor atendimento. Ao escolher a Uniodonto, você apoia o cooperativismo e investe em um sorriso mais saudável e confiante. Uniodonto Poços de Caldas, transformando sorrisos desde 1999. Nós conhecemos o valor do tempo, da atenção, da dedicação. Porque também somos da área da saúde. E só quem faz parte de uma instituição financeira cooperativa entende o valor de um modelo em que todos são donos. Participam e prosperam juntos. E o valor de ter você aqui junto com a gente. Fazendo tudo acontecer. Unimed, o valor de quem cuida. O
Laboratório Unimed é um espaço amplo, moderno e pensado para oferecer a você uma experiência ainda mais acolhedora e personalizada. Aqui você vai encontrar um atendimento cordial e eficiente, profissionais altamente qualificados e equipamentos de última geração aliados a processos totalmente automatizados. Laboratório Unimed, referência em precisão. O Viva Unimed está de volta hoje recebendo a médica infectologista, a doutora Lívia Vitali, esclarecendo para a gente a respeito da importância da imunização e também de algumas doenças que vira e mexe retornam aí para o nosso convívio, como é o caso Ebola, doutora. Hoje, o que se sabe aí sobre a doença, né, e esses casos que voltaram a repercutir e ganhar destaque internacional? Pois o que acontece? A gente tem alguns subtipos do vírus. Esse subtipo que está circulando atualmente lá na República Democrática do Congo é um subtipo que não existe um tratamento específico e nem vacina, né? E foi tardio o bloqueio. Quando a OMS chegou lá para ajudar, né, a população local, o vírus ele já tinha se espalhado, tanto que foi declarada uma emergência, né, de saúde mundial. Por enquanto, os casos estão restritos nesse país, e tiveram 2 casos sem relação entre si num país vizinho, mas né, é um vírus que não é transmissível por via aérea, mas é um vírus que ele é altamente transmissível por secreções. Então, você tendo contato com secreções e excreções das pessoas contaminadas, você muito provavelmente vai ser contaminado também. E esse subtipo, a mortalidade está chegando até 40%. Então, você imagina, de cada 10 pessoas, 4 vão morrer. É bem significativa essa taxa de mortalidade. Então, o Ebola é um vírus assim, ele é uma zoonose, geralmente são morcegos, é o morceguinho aí de novo. Quando existe algum desequilíbrio, né, acaba que esse vírus ele passa para primatas, humanos e não humanos, e daí se espalha, né? Então, provavelmente teve algum desequilíbrio ali, é uma região também de guerra civil, né? Então, deve ter tido algum desequilíbrio que esse vírus aflorou. Então, a gente vive tendo naquela região ali, né, no centro da África ali, essa questão com o Ebola, né? Que ele vai, esse subtipo é o primeiro grande surto, assim. Geralmente é o subtipo Zaire que a gente vê mais, e esse tem vacina, que é aquela vacina até que a gente usou a plataforma para o COVID, né? Mas precisamos ter muita atenção. No caso do Ebola, quais são os principais sintomas, doutora? É uma febre hemorrágica, né? Então a pessoa ela começa com dor no corpo, começa com febre, dor de cabeça, alteração hepática, renal, e daí a pouco começa a sangrar, né? A pessoa morre sangrando. A coagulação, o sangue não consegue mais coagular, né? Então ela morre de hemorragia. Doutora, a gente viu também no último ano muitas preocupações em relação ao hantavírus e também ao mpox. Quais são as peculiaridades desses vírus em específicos e hoje como que está a identificação desses casos no nosso país, na nossa região? Tá. O mpox, ele já está circulando, ele já circulava há um tempo atrás e assim, a gente tem visto ele saindo mais do continente africano e vindo aqui no Brasil até o momento, eu acho que a gente já está aí com quase 200 casos de mpox. É um vírus que é da mesma família da varíola, né? E é um vírus que agora a gente tem uma vacina, que ela é feita para grupos de risco, então principalmente pacientes que vivem com HIV, com imunidade, com CD4, né? Uma imunidade mais baixa, está indicado fazer essa vacinação. E é uma vacina e é uma doença que é também principalmente por contato, né? Assim, ela já chegou aqui no país, mas a gente não tem visto grandes surtos, né? Quando teve o surto há uns 3 anos atrás, nós ainda tivemos, né, no município aqui pertinho, eu ainda tive 3 pacientes com mpox. E assim, são lesões extremamente dolorosas, é um desconforto muito grande, mas não é uma alta mortalidade. A pessoa pode morrer, mas é mais o desconforto em si da doença, né? Então o mpox também a gente ficar de olho, né? Também é uma zoonose, e aí ficar, né, de olho no número de casos e também nos vínculos epidemiológicos, né? Então, por exemplo, aqui em Poços a gente não tem nenhum caso. Então, assim, para eu
olhar e falar, olha, a pessoa está com casos suspeitos, ela viajou, teve contato com alguém que teve? Então, tudo isso, né, a gente tem que estar vendo esses vínculos. E o hantavírus, nossa, desde a minha residência, a gente já ouviu falar do hantavírus, tem quase 30 anos. E é uma doença causada, aqui no Brasil, por ratos silvestres, então, principalmente quem vai mexer com... vai varrer, né, galpões, locais fechados, e aí a urina do rato que contamina, né, o pó, vamos dizer, e aí a gente inala. E aí pode fazer uma forma respiratória e uma forma renal também, de insuficiência renal dessa doença. Esse subtipo que a gente tem no Brasil não é transmissível pessoa a pessoa, você tem que ter o contato com o roedor, que é o reservatório, né, e esse roedor tem que estar contaminado, para você ter uma doença, assim, que nós tivemos já 2 óbitos em Minas Gerais, então, assim, faz parte da investigação do protocolo de febre hemorrágica. Às vezes a gente interna paciente, tá lá, abrir protocolo de febre hemorrágica, aí entra leptospirose, febre maculosa, hantavírus, entra as hepatites, né, então tudo isso faz parte do protocolo que a gente chama de febre hemorrágica. Só o ebola, que por enquanto a gente não olha aqui. Então, esse é o hantavírus que nós temos no Brasil. Aquele caso que teve no Cruzeiro foi de um subtipo que é comum ali na região da Argentina, né, da Patagônia, que esse subtipo, sim, ele pode, a transmissão ocorrer pessoa a pessoa. Então, você imagina, num cruzeiro mesmo de luxo, né, não interessa, as pessoas ficam confinadas no local. Então, assim, você sabe que a maior parte, vamos dizer, os primeiros casos, né, o primeiro caso de Covid, um dos primeiros casos de Covid que nós tivemos em Poços de Caldas foi de gente que estava em cruzeiro, né? Então, cruzeiro, gente, para ter troca, é uma delícia, é super divertido e tal, mas, não chama infectologista para ir para um cruzeiro. Que já avalia os riscos. A gente já olha, já vai entrar ali, já vai querer sentar perto da janela, sabe? Então, porque fica, né? Você fica restrito ali. Então, essas pessoas vão dizer que foi um azar danado, né? Alguém teve contato em terra com o vírus, e transmitiu pessoa a pessoa, né? Perfeito. Então, uma outra coisa também que pode acontecer em cruzeiro é doenças diarreicas, né? Diarreia. Então, assim, às vezes a gente vê surtos, né? Em navios, porque você tá ali confinado, tendo contato ali o tempo frequente, todo. Né? Doutora, a gente está nos minutos finais do Viva Unimed, mas antes da gente encerrar, eu gostaria que a doutora mencionasse aí a principal lição que nós pudemos tirar da pandemia de Covid-19, retornando aí a esse assunto. A gente ainda está se recuperando dos traumas deixados, mas eu acredito que algumas lições também. O que a gente pode aí deixar para o pessoal que nos acompanha nesse momento, dessas lições que foram aprendidas, das lições que devem ser mantidas para evitar novas pandemias, novos surtos, epidemias, enfim. Sim, eu acho que nós aprendemos a vigiar, uma vigilância mais efetiva, né? Opa, esse negócio está aumentando muito o número de casos, então eu acho que, assim, o mundo todo, de uma forma geral, ficou mais vigilante, né? Aeroportos, pessoas que se deslocam, então, assim, eu acho que isso trouxe para nós essa questão, assim, de que, sabe, começou a ter vários casos, né, parecidos ali num curto período de tempo, num local localizado, numa localidade, antes de espalhar, porque o que aconteceu com o Covid? A hora que foi, já tinha ido, né, a hora que todo mundo... Então, eu acho que isso trouxe de lição para nós. E uma outra coisa que nós precisamos, assim, a questão de meio ambiente, porque a maioria desses vírus, né, dessas doenças reemergentes, né, vamos dizer assim, acontecem devido aos desequilíbrios, então é desmatamento, animais confinados em pequenos espaços. Então você vê lá o mercado, né, de roedores lá na China, eles ficam em espaços minúsculos, né? Então, a gripe suína era numa criação de porcos no México. Então, por exemplo, a influenza, né? A gripe aviária, que é um grande risco para nós estamos em grande risco permanente, porque a gente tem as aves que migram, mas nós temos as aves que ficam ali restritas nas granjas, né? Então, a gente precisa rever essa nossa relação com o confinamento de animais, porque para o vírus mutar e vir para o humano, é fácil, a gente já descobriu que é fácil. E estima-se que as pandemias, elas são cíclicas, né? Nós tivemos uma grande pandemia em 1919 que matou muita gente, milhares e milhões de pessoas, né?
Então, assim, não vai ficar só no Covid, tá, gente? Então, a gente tem que estar se preparando. E justamente por isso, a doutora Lívia Vitali com certeza voltará aqui em outras oportunidades para nos ajudar com essas orientações e também esclarecer, eventualmente, qualquer notícia que circule na mídia, para a gente também ficar aí bem informado a respeito de tudo isso. Doutora, muito obrigada por ter aqui hoje com a gente, né, compartilhado um pouquinho do seu conhecimento. E como eu disse, a gente espera novamente você aqui no Viva Unimed. Eu que agradeço, né? Estamos juntos. Obrigada. Você aí de casa também que nos acompanhou, muito obrigada pela sua companhia. Para rever não só este, mas os outros episódios com os especialistas da Unimed Poços de Caldas, é só acessar o nosso canal no YouTube, Unimed Poços de Caldas. E também rever aí os melhores momentos nas nossas redes sociais, no Instagram, @VivaUnimed. Muito obrigada, até o próximo sábado.